Olá a todos, ao som desta música dedicada a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, nós iniciamos mais uma live pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Eu estou vendo aqui alguns nomes que nos aparecem. Cidinha, Benê, boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Queridos amigos, deixa eu ver se eu arrumo um pouquinho aqui o celular. Hoje, sexta-feira, é o dia que nos dedicamos e hoje João Firmino participará conosco. E hoje nós abordamos de forma breve, concisa, 3 obras da doutrina espírita. Boa noite, Susan. E as obras são Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos com uma prece de abertura, eu gostaria de lembrar a todos que, sem ser amanhã, mas no próximo domingo, no dia 8 de maio, nós faremos a nossa campanha de fraternidade visando conseguir alimentos para as famílias cadastradas em nossa casa. Não é no sábado? É sem ser este sábado, no próximo sábado, no dia 8. Eu falei domingo, meus amigos? É sábado, tá? Se eu falei domingo, perdoe-me. Vai ser no próximo sábado, dia 8 de maio, entre 15 e 16h30. Quem puder colaborar, trazendo mantimentos, roupas, enfim, produtos de higiene e de limpeza, agradecemos muito. E é no sistema de que não precisar descer do carro, é só buzinar, que nós teremos 2 trabalhadores da nossa casa, normalmente estão sendo o João Firmino e a Vita, que estarão lá para receber as doações. Queridos amigos, já se faz o momento de iniciarmos com uma prece a nossa atividade de hoje. Portanto, convido a todos vocês para juntos elevarmos o pensamento a Deus, nos colocarmos em conexão com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, fechemos os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um pouco. Vai assim mesmo. Meus amigos, vamos iniciar então com a leitura do livro Fonte Viva. Hoje, a lição escolhida é a de número 6, Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, de alegria, não é? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12, 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas eiras, de seus canteiros, retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma.
A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na, através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos, ou seja, espinhos, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Meus amigos, a lição de hoje tem por título Aceita a correção. Sabemos que Deus, nosso Pai Celestial, nos ama infinitamente e jamais nos castiga. Ele nos educa, sabemos disso. Então, por vezes, somos compelidos a sermos corrigidos pela justiça divina, pela lei de Deus, para que possamos voltar ao bom caminho, ao caminho do bem, ao caminho da luz. Então, Emmanuel, o autor espiritual do texto, vai traçando um panorama, dizendo da água, da árvore, que essas forças da natureza são impelidas a aceitarem, porque a árvore, a água, não têm o livre-arbítrio. E Emmanuel comenta que o ser humano, que é o campeão da inteligência no planeta, ele tem o livre-arbítrio. Então, ele pode ou não aceitar a corrigenda, mas é pura ilusão imaginar que, fugindo do que devemos passar, pelas provas rudes, duras, que nos levarão a superar os desafios da existência, é uma pura ilusão querermos fugir para sermos felizes, porque Emmanuel afirma tacitamente que não há felicidade fugindo à correção da justiça divina. Então, por mais rude, por mais difícil que nos pareça a prova, sejamos gratos, elevemos o pensamento a Deus, agradeçamos ao nosso Pai Celeste por mandar a corrigenda, a correção, para que possamos aprender a ser melhores. E aprendendo a ser melhores, aprenderemos igualmente o caminho que nos levará à felicidade. Porque não há que se falar em felicidade quando fugimos dos nossos deveres, das nossas obrigações, quando passamos por situações difíceis que nada mais são do que oportunidades de crescimento espiritual, intelectual e moral. Queridos amigos, a correção é sempre bem-vinda, mas depende de nós, espíritos ainda endividados, que estamos experienciando a jornada no planeta Terra, de aceitarmos, de vermos com olhos de ver que a situação e tudo que nos acontece sempre concorre para o bem, para o nosso bem-estar, para a nossa melhoria íntima. Então, enquanto teimosamente nos negarmos a aceitar as correções diárias que Deus nos encaminha, nos perderemos nos cipoais do mal, da teimosia, do orgulho, da arrogância, do egoísmo e perderemos tempo precioso
que poderíamos usar a nosso favor, a fim de que possamos evoluir, chegar um dia à luz com nosso Mestre Jesus. Queridos amigos, passo agora a fazer a leitura, uma breve leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra magistral da doutrina espírita e que traz para todos nós a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Hoje abordaremos um capítulo que nos fala exatamente do Cristo, o Cristo Consolador. E nós leremos os itens 1 e 2. O jugo leve são os itens que abrem o capítulo 6. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Esse é o pequeno texto de hoje, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, e o texto é O Jugo Leve. Convido agora para comentar o texto lido o João Firmino. Espera um pouquinho. Peraí. Ficou bom? Peraí. Pronto. Um pequeno incidente, o aparelho levou uma queda, desconectou, mas já está resolvido. Bom, jugo leve, fardo suave, né? É o conhecimento da verdade de Jesus. Quando ele nos afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é conhecermos com profundidade as leis divinas. As leis do Pai são as leis naturais. Elas estão expressas na natureza, sob a coordenação de nosso Pai amado, e exige de nós simplesmente boa vontade, aceitação, resignação e buscarmos, conhecermos com profundidade essa lei maior. O fardo é leve. Por quê? Porque tudo aquilo que desconhecemos, que rejeitamos por desconhecimento e não aceitamos, torna-se pesado, difícil, incômodo para o nosso dia a dia, para aquilo que precisamos fazer.
quando nós somos ainda crianças, que entramos lá em épocas distantes na escola, meu Deus, para resolvermos a questão de uma tabuada, né, de fazermos uma conta, somarmos, né, 2 mais 2, 2 mais 3, organizarmos, a gente fazia na época tudo manual. Hoje torna-se mais simples porque o conhecimento aperfeiçoou, mas era dolorido. Por quê? Porque não conhecíamos. E quando não conhecemos as normas, as regras, as determinações das leis de Jesus, da sua lei de amor, que está tudo resumido, tudo sintetizado em amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E é através do exercício desse amor que nós vamos aprendendo a exercitarmos o conhecimento na prática diária, levando o fardo de nossas falhas, de nossos erros, com resignação, com conhecimento profundo acerca de aquilo que nos causa sofrimento, que está resumido na lei de causa e efeito, porque se vivenciamos no atual estágio da nossa existência um efeito ruim, desastroso, que nos tem causado sofrimento, isso é um efeito que estamos vivenciando, mas esse efeito tem a sua causa, e a causa está em aquilo que nós fizemos no ontem, que causou prejuízo ao nosso próximo, ao nosso semelhante, retardando em nós mesmos o exercício diário da lei de amor, que é vivenciarmos essas leis no nosso relacionamento diário. Se temos que carregar o nosso fardo na existência atual com resignação, com mansuetude, com observância no exercício, no cumprimento diário da lei maior de Cristo, que é conhecermos a sua verdade, exercitarmos essa verdade no relacionamento diário para vivermos na prática, exercitando essa lei no amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aquilo que na expressão maior Jesus exercitou quando ele esteve aqui na terra encarnado, e principalmente, né, nos 3 últimos anos do seu apostolado mediúnico, ele vivenciou isso na prática diária, culminando, né, com o episódio da cruz, do sacrifício, da renúncia, da dedicação, e na exemplificação maior deste amor, quando no momento mais extremo ele nos disse: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então ele carregou o seu fardo até o último instante, com resignação, com paciência, com amor, com dedicação, e sentindo que o peso maior que ele levou consigo não foi nenhum daqueles episódios marcantes, doloridos da cruz, mas sim o fardo maior de seus irmãos, que somos todos nós, não estávamos preparados para entendermos na essência a mensagem que ele veio nos trazer, que foi a mensagem do conhecimento. Tanto que ele nos momentos de precisão, ele nos deixou que enviaria o Consolador. A doutrina espírita, que sob as orientações dos Espíritos da Verdade, que foi uma equipe de trabalhadores do plano maior, sob a coordenação do Mestre Jesus, veio dar continuidade à sua mensagem de nos trazer conhecimento
nos trazer ensinamentos preciosos para que melhor a gente pudesse entender a mensagem do Cristo, estarmos melhor preparados para assumirmos os compromissos que ainda temos que realizar, que cumprirmos com relação à nossa vida, ao nosso crescimento, o conhecimento profundo das verdades com relação às leis do Pai, à moral do Pai Altíssimo, aquilo que Jesus vivenciou nesses rápidos anos que ele passou aqui na Terra para nos deixar este legado. E se nós temos o conhecimento, sabemos o que precisamos fazer, a gente faz com melhor aproveitamento, a gente realiza a obra maior, que é a nossa transformação espiritual, moral, individual, com maior rapidez, com maior eficiência e com menos sofrimento, com menos angústia. Por quê? Porque a partir do momento em que nós entendemos, vamos dizer, a doutrina espírita na sua objetividade maior, que é nos instruirmos, nos libertarmos através do conhecimento, tudo se torna mais suave, tudo se torna mais leve e a gente passa a atingir resultados melhores nos nossos períodos reencarnatórios, porque para chegarmos um dia à evolução do Cristo, sermos em potencial um espírito elevado, conhecedor das leis do Pai, a ponto de realizarmos tudo aquilo que ele realizou e muito mais ainda, porque fora Jesus que nos credenciou para tal, é preciso entendermos a sua lei, o seu jugo, para não fracassarmos mais o quanto já fracassamos em existências pretéritas. Por quê? Porque nós fomos criados pelo Pai lá em épocas distantes, simples e ignorantes, para evoluirmos, para crescermos com a multiplicidade das existências e buscando sempre esse aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento vem através da compreensão, da aceitação, dos reajustes, dos momentos de imposição pela lei divina, para nós estreitarmos os nossos relacionamentos uns para com os outros e termos um melhor aproveitamento, sem lamúrias, sem queixas, sem blasfêmias, mas, acima de tudo, com a compreensão do conhecimento. E é esse conhecimento que faz com que entendamos que a lei divina é branda, é amorosa, é leve e suave, como o texto da mensagem nos fala, né? Que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aquilo que a gente passa nos momentos difíceis, conhecendo e tendo a sabedoria de que é um mal necessário para o nosso lapidar espiritualmente falando, é muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais suave. Muito obrigado, que Deus nos ilumine agora e sempre. Meus amigos, voltamos então agora para irmos já nos direcionando para a última parte da nossa live. É a oportunidade em que lemos e estudamos de forma ligeira uma questão do livro dos Espíritos. Nós ainda estamos no livro 2º, capítulo 11, os 3 reinos da natureza, enfatizando sempre que reino mineral, vegetal e animal
E a doutrina espírita nos fala de um outro reino, que é o reino hominal ou o reino humano, onde nós, seres humanos, estaríamos classificados. A questão é a de número 592 e diz o seguinte: se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Então a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores é essa linha demarcatória entre o animal e o ser humano. Porque Kardec diz que certos animais parecem ter atributos mais interessantes do que o próprio ser humano. Vamos ver a resposta que os espíritos nos trazem. Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal. E de fato nos falam que nós somos animais, só que dotados de livre-arbítrio e raciocínio. E outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muito dentre eles. Aí é que está a questão da linha demarcatória, por conta de alguns atributos físicos que os animais são superiores ao homem, e já já a gente vai comentar. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então vamos lá. Os animais são livres? Vocês vão dizer, mas o ser humano também não é inteiramente livre. Mas vamos lembrar que nós, seres humanos, somos dotados do livre-arbítrio. Eu posso querer ou não fazer determinada coisa. Entretanto, os animais, eles não têm o livre-arbítrio, porque eles são determinados a fazer uma coisa ou outra, guiados pelos instintos, que foi algo que Deus os dotou para que eles pudessem experienciar as suas jornadas no reino animal inferior. Mas, dizendo que alguns animais têm uma superioridade sobre o homem, eu diria assim, que o homem, os 5 sentidos, vamos falar de pelo menos 4 sentidos, o olfato. Como é o olfato de nós seres humanos comparados, por exemplo, ao do cachorro? O homem, o ser humano, tem 5 milhões de células olfativas. O cachorro tem 300 milhões de células. Isso quer dizer que o cachorro tem 60 vezes mais células olfativas. Daí, o olfato do cachorro ser muito mais apurado do que o do ser humano. Falando na audição, nós, seres humanos, alcançamos frequências até 20 mil Hz. Já o gato alcança até 60 mil Hz. Então, é por isso que às vezes o gato pressente que seu dono está chegando pelo movimento. Nós não ouvimos, porque o nosso ouvido não consegue captar. Entretanto, o gato ouve frequências 3 vezes mais elevadas. Então, que nós não temos absolutamente possibilidade de ouvir. Com relação à visão, nós seres humanos temos 3 receptores de cor em nossos olhos, nos órgãos visuais. Já o papagaio tem 4, portanto, o papagaio ele vê muito mais cores, muito mais matizes do que nós seres humanos, mas isso torna o cachorro, o gato,
o papagaio superiores a nós? Não, eles têm alguns sentidos bem mais apurados, como o paladar. O ser humano tem 9.000 papilas gustativas. Entretanto, o porquinho da Índia tem 17.000, praticamente o dobro. Portanto, ele tem condição de sentir muito mais os sabores que nós mesmos. Mas nós não podemos nos ater a esses detalhes. De fato, os animais, em alguns sentidos, são superiores, com certeza, ao ser humano. Mas o que nos distingue de fato é o raciocínio. Só o ser humano sabe que ele vai morrer. Só o ser humano tem a ideia de um Deus, ainda que não tenha aprendido isso desde a infância. Mas, por intuição, porque a consciência nos traz a lei de Deus inscrita nela, nós, por intuição, sabemos da existência de Deus e tenhamos a certeza, já passamos como princípios inteligentes por todos os reinos da natureza. Cabe-nos atingir agora o reino angelical e tenhamos a certeza, um dia todos nós o atingiremos. É uma questão de tempo e esforço individual. Queridos amigos, eram esses os conceitos, as considerações que gostaríamos de passar em relação a essas 3 grandes obras e que fazemos um ligeiro estudo. Assim, estamos encerrando a nossa live, felizes porque vocês estão nos acompanhando e agradecendo demais a paciência, a companhia de cada um de vocês. Assim, nesse momento, convido a todos para juntos encerrarmos essa live da melhor forma possível, elevando o nosso pensamento a Deus, buscando a sintonia com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Tenhamos a certeza que parte da equipe espiritual se faz presente neste momento em nossos lares, em nossos corações, nos sustentando, nos amparando nas provas desta vida. Assim, rendamos graças a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, e façamos a prece a ela endereçada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas, temos as nossas lives. Hoje, sexta-feira, fomos João Firmino e eu. Amanhã, sábado, será o Ezequiel. Domingo, João e eu retornamos porque a nossa amiga Arielle nos pediu para fazermos em seu lugar. E na segunda-feira ela fará por nós. Então, na segunda será Arielle, terça e quarta o Sérgio, quinta Ezequiel e assim sucessivamente. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Tenha um ótimo final de sexta-feira. Paz e luz aos nossos corações. Um ótimo final de semana. E a Casa Espírita hoje está aberta para quem puder lá participar. Estamos tomando todas as precauções necessárias por conta da pandemia, álcool e gel disponibilizado, os locais, os lugares estão já mais afastados, propiciando mais segurança. O uso da máscara, com certeza, é obrigatório para a segurança de todos. O passe é coletivo. Então, meus amigos, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço fraterno e apertado a todos vocês. Até a próxima do nosso desenlace. Que assim seja e assim será.
Graças a Deus e graças a Jesus. Um ótimo final de segunda-feira a todos. Paz e luz aos nossos corações. E fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Temos as lives. Amanhã e depois teremos o Sérgio. Na quinta-feira, Ezequiel. Sexta-feira, o retorno. Sábado, Ezequiel. E finalmente, domingo, Arielle. Muita paz, muita luz, um abraço fraternal meu e do João para todos vocês. Até a próxima.